Olá, está começando mais um SP Brasil pela TV Câmara de São Paulo. E nele você acompanha entrevistas com personalidades da cena política, econômica e social do Brasil, com o objetivo de repensar o país diante dos desafios que temos pela frente. E a nossa convidada de hoje é a Nina Wengril, que é jornalista e cofundadora da Escola de Jornalismo É Nós. Um programa que surgiu em 2009 e que hoje já formou mais de 400 jovens da periferia de São Paulo. Olá, Nina, obrigado pela participação. Obrigada. Bom, você é jornalista de formação e já trabalhou em grandes redações. Eu queria saber como é que foi essa transição das redações tradicionais para esse trabalho social que vocês começaram a desenvolver lá em 2009 na periferia de São Paulo. Eu trabalhei durante, acho que 7 ou 8 anos na grande imprensa, basicamente com produção de revista. Trabalhei na Editora Abril, trabalhei na Editora Globo. E nessa época eu sentia muito que a missão que eu queria concluir, né, com o jornalismo, que era ter um impacto social alto, que era conseguir usar o jornalismo para fazer alguma transformação social, eu não estava conseguindo atingir daquele jeito. E aí foi nessa época que a gente começou a fazer um voluntariado, eu e a Amanda, que hoje é minha sócia, na Casa do Zezinho, uma ONG ali no Capão Redondo, com jovens que frequentavam aquela ONG. E aí, a partir desse contato, né, desse compartilhado, que olha, o que eu sei de jornalismo é isso aqui, e o que vocês com isso podem fazer, foi que eu entendi o que eu achava que eu tinha que fazer como jornalista, né, que era distribuir, fazer com que mais gente alcançasse essas ferramentas para que pudesse fazer jornalismo de outro jeito. E aí essa transição foi se dando nesse percurso, assim, aí conforme a gente foi formando mais jovens e entendendo qual que era o nosso papel nesse lugar, mais eu fui abandonando a grande imprensa, entendendo que o foco do meu trabalho estava aí, assim. Quer dizer, a princípio vocês foram até lá, até a periferia, voluntariamente, como você disse, uma iniciativa própria e para dar uma espécie de uma palestra, né? Era uma coisa pontual ali. Era uma coisa pontual, era uma oficina que a gente tinha pensado para dar, de comunicação, nem tinha um foco em jornalismo, que duraria 4 finais de semana, que era o tempo que a gente tinha disponível, porque a gente trabalhava durante a semana numa editora. E aí isso começou a ganhar corpo lá dentro, mais jovens começaram a chegar e aí a gente não conseguiu sair, na verdade. A gente foi ficando, o que eram 4 semanas virou 6 meses, o que era um fanzine que a gente queria produzir com eles, né? Então a gente usou um produto para introduzir alguns conceitos de comunicação, acabou virando uma revista da comunidade, distribuída lá, que eles mesmos criaram a revista, criaram o projeto editorial. O fanzine é essa revista? O que é o fanzine? O fanzine é uma revista feita manualmente, né? Essa era a proposta da nossa oficina no começo lá. E aí, conforme a gente foi entendendo que eles tinham uma capacidade muito maior de elaboração e de construção, esse fanzine, que era uma coisa artesanal, virou uma revista diagramada, impressa em gráfica, com 3.000 exemplares. A coisa foi tomando mesmo outra proporção, porque a gente entendeu que tinha um buraco ali que precisava ser preenchido e informações que eles não recebiam, que não chegavam até eles, que eles mesmos queriam produzir. Então a revista acabou virando esse canal de comunicação desses jovens, e essa revista ela era distribuída trimestralmente nas escolas ali da região, em 11 escolas da região do Capão Redondo. E isso dava para eles uma importância no sentido de pautas que eu gostaria de ver na mídia, eu estou produzindo, né? Então ninguém está falando disso, mas eu e eu tenho um canal para falar sobre isso. E os meus pares, né, a galera na escola, os professores, estão podendo usar isso como uma ferramenta para discutir essas questões que ficam abafadas durante muito tempo, né? E também de poder trazer um outro olhar. Então, o Capão Redondo, que sempre aparece na capa da Veja como o bairro mais violento da cidade de São Paulo, também tem um festival onde tem idosos que se encontram para dançar, para fazer dança de salão, só que isso nunca aparece na mídia. Né? Ninguém nunca conta essa história. Então, eu agora posso contar. Então,
acabou se transformando muito nessa válvula para que essas histórias começassem a aparecer também. E aí, o que despertou o interesse de vocês nesses primeiros encontros, nessa oficina, para fazer com que vocês levassem adiante esse trabalho? E vice-versa também, o que os jovens, tinham muitos jovens quando isso começou, e o que vocês despertaram alguma coisa neles logo de início? Você percebeu isso? O primeiro dia foi meio... a gente chegou com uma expectativa e a gente destruiu essa expectativa na hora, porque a gente tinha preparado uma oficina para 20 jovens. E aí a hora que a gente chegou lá, num sábado de manhã, tinham 5. E a gente falou, poxa, tudo que a gente planejou não vai rolar, mas vamos montar uma roda e vamos entender, que é uma coisa que, na verdade, depois a gente descobriu que virou uma metodologia nossa, né, de vamos perguntar porque ninguém pergunta, as pessoas saem assumindo coisas. Vamos entender o que eles sabem sobre comunicação, sobre jornalismo. E aí, só da gente ter aberto essa possibilidade de diálogo, eu acho que isso foi transformador para a gente e para eles, porque eles entenderam que existia um espaço para que eles colocassem a voz deles e que a gente, de certa forma, tinha uma inteligência ali que a gente não acessava mais, né? Eu já não tinha 15 anos há muito tempo e não sou da periferia, não conheço essa realidade. Então, foi um encontro muito forte, assim, para nós e para eles. E aí, depois, no segundo final de semana, aquele grupo de 5 já tinha virado um grupo de 10, porque eles voltaram e trouxeram os amigos, e aí a gente tinha uma redação de 30, né? A gente trabalhou durante 2 anos com uma redação de 30 jovens que estavam lá, final de semana sim, final de semana também. A própria Casa do Zezinho, que não abria a oficina de final de semana porque os jovens não iam, estava surpresa com a frequência que a gente estava gerando lá. Mas eu acho que, para mim, assim, olhando de trás, né, de trás para frente ali, era um pouco esse espaço de diálogo que você não tem em casa, né, porque ninguém quer conversar, e você não tem na escola, porque a escola não é o espaço de dialogar. Então, só da gente ter criado um pouco esse ambiente, eu acho que foi fascinante para a gente poder criar o projeto e construir o que a gente tem hoje, assim. Você acha que nós, como jornalistas, porque você também é jornalista, a gente acaba menosprezando um pouco o que essas pessoas da periferia entendem por comunicação e por jornalismo? Ou realmente você chegou lá e viu uma realidade que eles entendiam muito pouco sobre isso? Eu acho que o que a gente precisa parar de fazer, Felipe, é falar nós e eles, para começar, assim, porque eu acho que é exatamente essa coisa que a gente fica tentando polarizar, que é o que atrapalha. Os jovens de lá, os jovens daqui, os jovens do centro, são jovens, né? Hoje a gente tem a internet, né? O que eu acho que, não sei como era essa realidade há 20, 30 anos, mas hoje a gente tem a internet e esses jovens estão acessando a internet como qualquer outro jovem, né? E estou falando de São Paulo, né? Não estou falando de uma realidade de uma periferia no norte, ou enfim, de outra... Estou falando de uma metrópole. E aí eu acho que quando a gente para de fazer isso, a gente começa a entender um pouco mais que as pessoas são muito iguais a gente, na verdade. Então, o que a gente ficou surpresa não era em relação ao que os jovens daquela periferia entendiam sobre comunicação, mas o que os jovens estavam, como eles estavam apropriados para discutir. Quando a Folha coloca uma foto na capa, aquela foto quer dizer alguma coisa. Aquele recorte que ela escolheu para aquela legenda, né, o texto que ela colocou lá, a linguagem que ela usou, aquilo quer dizer alguma coisa, tem um interesse por trás. Eles tinham esse nível de discussão, o que para mim foi muito surpreendente, porque eu, com acesso à oportunidade, frequentando uma faculdade boa, né, de São Paulo, só fui entender na universidade, aqueles jovens de 15, 16 anos estavam discutindo. E eu acho que muito disso é por causa da internet, assim, que quebra essas barreiras entre lá e cá, nós e eles, que eu acho que a gente fica muito viciado em fazer, sabe?
Bom, com o advento da tecnologia, da internet, ficou mais fácil de quebrar essas barreiras também, né? Isso contribuiu, com certeza, contribuiu muito para esse trabalho que vocês realizam. Sem dúvida nenhuma. Bom, e de lá para cá, então, como que surgiu a Enóis, que é essa escola de jornalismo, né? Queria até que você contasse o porquê desse nome, se é uma identidade com os jovens da periferia. Conta pra gente, então, como que foi até chegar a essa escola de jornalismo. A gente, quando a gente ficou 2 anos nessa ONG, fazendo esse trabalho de formação com diversas turmas, e aí a gente entendeu que a gente precisava ampliar essa rede, que eles tinham muitas semelhanças entre jovens que estavam ali no Capão, de jovens que estão em Itaquera, ou jovens que estão em outras zonas da cidade, e que a gente queria muito que eles se encontrassem para que eles pudessem trocar. Então a gente sai dessa ONG para virar uma coisa autônoma, independente, de ir formando jovens em diversas regiões, para ter essa rede. Isso a gente foi fazendo muito voluntariamente mesmo, assim, a gente se colocou aquilo como missão e foi atrás de realizar. Isso, nessa época eu e a Amanda. E aí, nesse processo, a gente foi entendendo que a gente tinha uma rede forte construída, que a gente conseguia encontrar semelhanças e diferenças entre esses jovens, mas que a gente precisava, então, de um lugar físico para que a gente pudesse dar formações mais, entendendo um pouco, a gente foi entendendo qual que era a nossa metodologia, como é que a gente, descontente com o nosso aprendizado de jornalismo, como é que a gente queria que eles aprendessem jornalismo e como é que eles poderiam atuar jornalisticamente a partir das comunidades onde eles estão estabelecidos ou do projeto de vida que eles têm ou do propósito que eles querem alcançar. Então a gente acabou se estabelecendo no centro, perto da estação Armênia do metrô, onde a gente tem uma turma que fica anualmente com a gente em formação. Então eles passam por um processo seletivo, ficam 10 meses em formação, recebem uma bolsa de R$500 para locomoção e comida, enfim, o que eles precisam ali de transporte e alimentação. E aí, são 3 módulos durante o ano, e a cada fim de módulo eles entregam um produto jornalístico. Porque aí vem desse nosso aprendizado de metodologia, que era, ele só vai aprender a fazer jornalismo legal se ele conseguir praticar. Então ele precisa colocar a mão na massa. E isso é uma coisa que engaja o jovem, né? Uma aula expositiva, onde o professor vem, né, e fica ali na frente trazendo conceito e não sei o que, não era o que interessava. Eles queriam aprender experimentando. Então a gente monta essa história muito com uma cara de laboratório para experimentar o jornalismo muito conectado com a realidade, o que está acontecendo na rua e o que está acontecendo na internet e como está a tecnologia e como que estão as mídias. E a gente leva isso para dentro da escola e vai experimentar. Então a gente define qual é o produto final daquele módulo e a gente desenha a estrutura de formação de acordo com o que eles precisam entregar. Então, se ele vai fazer um documentário, ele precisa entender de roteiro, de narrativa, de edição de vídeo, enfim, algumas questões técnicas para se apropriar daquilo e poder entregar aquele produto. No paralelo a isso, a formação ela vem junto com uma autoformação, que é para que esses jovens se entendam como indivíduos. Então, quem sou eu? O que eu quero como jornalista? Como que eu sou? O que é essa atuação, né? Para que eu quero atuar como jornalista? Então, primeiro para se conhecer, de autoconhecimento, para que ele possa fazer um melhor jornalismo, que eu acho que isso é uma coisa que a gente falha na universidade também hoje. E não, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua. SP Brasil, volta já. Estamos de volta com o programa SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. E a nossa convidada de hoje é a Nina Wengril, que é jornalista e cofundadora da Escola de Jornalismo Enóis. Nina, vocês chamam a escola Enóis de uma escola-agência. Por quê? O que é isso? Isso vem muito do nosso modelo de sustentabilidade financeira, na verdade, porque a gente nasceu como empresa e a gente foi entendendo o nosso trabalho social depois, a gente fez o caminho contrário, na verdade. Então a gente tem hoje a gente tem 2 CNPJs. A gente é uma ONG, é uma associação, onde a missão dessa ONG é trabalhar para a formação desse jovem, para que ele possa ser
um jornalista onde quer que ele queira exercer isso. E o nosso lado agência, que é onde a gente tem um trabalho de financiamento, então, como uma agência de conteúdo mesmo, uma agência de jornalismo. A gente trabalha com esses jovens que já foram formados, pautas que a gente vende para a imprensa. Então, a gente trabalha em parceria com grandes veículos como o Altab, Futura, a própria agência pública como uma agência independente, e a gente, Carta Capital. Então, a gente trabalha como uma agência que é uma segunda etapa de formação. Então, depois que esse jovem passa por esse período de formação, ele entra nessa agência e ele acaba virando um freela dessa agência, onde ele tem um acompanhamento formativo para produzir pautas que são de interesse dele para dentro da grande imprensa. E a gente entende isso como uma missão nossa também, porque hoje a imprensa, desde sempre, ela é uma imprensa muito homogênea, né, tanto nas pautas quanto na própria redação que faz parte. Então, são pessoas normalmente brancas, do centro da cidade, que tem um perfil socioeconômico alto. E, portanto, a gente acredita que o jornalista, ele reflete essas visões para quando ele leva essas pautas que são deles para dentro dos jornais. Então, nosso trabalho como agência é meio que hackear esse sistema, levar esses jovens para dentro desses espaços, para que essas pautas que não estão nesse radar, né, daqui, comecem a chegar. E aí, dessa forma, a gente também remunera esse jovem e remunera essa estrutura, porque a gente sempre tem um editor que acompanha esse jovem nessa produção, né? É um processo formativo contínuo, então, como se ele fosse estagiário da redação, só que ele está fora da redação. Possivelmente um dia ele entre, é isso que a gente deseja também. Mas a agência é nesse sentido de olhar para esses dois lados, tanto do lado de formação quanto do lado profissional. Agora, a escola, a ENOS, o que difere ela de uma escola de jornalismo tradicional? A gente falou de algumas questões. Tem alguma validação legal? O jovem dali, ele sai dali, ele pode dizer que ele é um jornalista? Como que vocês trabalham essa questão? Ele pode dizer que ele é um jornalista. Hoje a gente, né, enfim, a questão do diploma, estamos aí. O que a gente não tem nenhuma certificação de nenhuma instituição, não tem do MEC nem nada. Ele é categorizado como um curso livre. O que a gente tem é um certificado de conclusão de horas, né, trabalhadas, de curso mesmo. Mas isso não tem sido um impeditivo para que esse jovem ocupe esses espaços no mercado de trabalho ou para que ele vá para outras áreas também, porque o jornalismo te dá uma habilidade de senso crítico, de interpretação de texto, de escrita, de redação, que você vai usar para qualquer profissão, né? Se você for um médico, isso são ferramentas legais para você ter como médico. Mas não, a gente não tem nenhuma validação, nenhuma certificação. E como que você acha que está a abertura da chamada grande imprensa para esse tipo de trabalho que vocês desenvolvem? No começo era mais difícil de furar esse bloqueio, hoje está mais fácil? Ainda é difícil, porque, enfim, o trabalho jornalístico ele dá trabalho, né? Você fazer uma apuração direitinho, você produzir uma grande reportagem, você mergulhar num tema, é cansativo, dá trabalho e você precisa ser muito criterioso naquilo que você está fazendo. Normalmente existe um preconceito de quem está na grande imprensa de que esse jovem não vai conseguir entregar isso. E aí acaba se criando uma coisa de, eu vou pedir para aquele freela que já está muito experiente, já sabe fazer do jeitinho que eu gosto, e é mais fácil. Sem dúvida é mais fácil e tem uma resistência. Mas a gente tem encontrado dentro dessas redações pessoas muito dispostas a dialogar, a criar esses espaços. Então, o que a gente tem encontrado é trabalhar com brechas, né? O veículo em si talvez não enxergue, mas tem aquele editor que está olhando para isso e acha que isso tem valor e a gente vai nesse caminho. Mas eu acho que vai ser melhor mais para frente, porque já tem melhorado. No começo vocês trabalhavam mais essas questões que surgiam da periferia, hoje isso já mudou? Vocês abordam assuntos de uma maneira geral? Como que vocês trabalham a questão do conteúdo? Tem recortes. A gente
como a gente trabalha com o público jovem, nosso interesse é sempre olhar para esse público também quando a gente está contando as histórias. O que não significa que a gente só escreva sobre o jovem, mas isso é um recorte, isso é uma preocupação. Então, quando a gente olha para políticas públicas, a gente está olhando para esse recorte. Quando a gente está falando de uma iniciativa privada, a gente está olhando para esse recorte. Então, as pautas, elas têm um pouco essa linha. E sim, como os jovens que fazem parte da nossa rede são jovens moradores das periferias, essa realidade é a realidade que emerge quando eles estão trazendo sugestão de pauta. E para a gente acha que tem que ser desse jeito mesmo, porque é isso que está faltando na mídia, né? Um olhar de dentro para o todo e não de fora para dentro, que é sempre o que acontece, né? E aí a mídia começa a cometer algumas gafes do tipo chamar a população periférica de carente, né? Ah, população carente. Por quê? Porque ela é diferente de você. Da onde que veio esse termo? Então a gente quer quebrar um pouco esses preconceitos, até linguísticos, trazendo essas pautas para esse outro universo. O que você acha que o jornalismo tem que acabou despertando o interesse desses jovens em entrar de cabeça nesse programa, nesse trabalho que vocês realizam? Eu acho que é o que, na verdade, deveria mover todos os jornalistas, que é uma luta por direitos. Esses jovens enxergam no jornalismo uma ferramenta que vai ajudá-los a lutar pelos direitos que eles ainda não têm, né? Que estão sendo negados a eles. Então, e o jornalismo deveria ter essa função sempre, assim, o jornalista deveria pensar nisso sempre, independente da pauta que ele está fazendo, dá sempre para ele olhar para aquela pauta através de um recorte socioeconômico, por exemplo. Qualquer pauta. Se eu estou falando de maquiagem, eu consigo falar sobre recorte socioeconômico, eu consigo falar sobre raça, eu consigo falar... Então, tem uma... eu acho que tem uma busca que mora aí, assim. E fora isso, eu acho que todas as possibilidades que o jornalismo dá como profissional mesmo, assim, área de atuação profissional. E também essa coisa de engajamento mesmo, de trazer uma rede para perto, de poder falar com outras pessoas sobre temas que te interessam. São coisas que se desdobram disso. Agora, você disse que a imprensa tradicional tem um preconceito com esses jovens da periferia. O contrário também acontece? Você sente que há um preconceito desses jovens com essa imprensa tradicional? Como que foi quando você chegou? Como que eles te viram? Você é uma pessoa de fora, entrando ali num meio que acho que você também não conhecesse tão bem quanto conhece hoje, né? Como é que foi isso? Eu acho que eu não tinha essa... não era uma preocupação minha quando a gente começou isso. E acontece um movimento sempre muito receptivo porque eles estão lá por escolha, né? Eles vêm até nós por escolha, eles se inscrevem no projeto por escolha. E tem uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo que chama lugar de fala, que é: eu nunca vou falar como uma mulher negra periférica, porque eu não sou, né? Eu vou falar a partir do ponto de vista meu, Nina, que nasceu numa cidade do interior, que teve uma educação X, que tem pais XY, e eu vou falar a partir desse ponto de vista. Então, sempre que eu me coloco dessa forma, olha, eu sou isso, e eu sei fazer isso. Te interessa? Eu acho que não tem resistência, porque as pessoas se entendem nas suas diferenças, assim. Eu não quero que você seja eu ou que eu seja você, mas estamos aqui de lugares diferentes, né? De lugares de fala diferentes. Então eu vou falar a partir do que eu sei, e você vai falar a partir do que você sabe, e a gente se encontra no meio. E aí eu acho que isso vai suavizando todas as relações, não só essas, como alguém de fora que, eu tenho aqui uma ferramenta que enfim, está disponível para você, você quer? Ou como eles também chegando no centro e tendo contato com uma outra realidade. Acho que isso equaliza as coisas, assim. Uma troca que acaba sendo um complemento, que acaba nivelando. Que você não quer ser o outro, e você não quer
tomar do outro aquilo que é dele, mas você está compartilhando o que você tem, né? Então, você sabe onde é esse lugar seu de conforto, acho que o diálogo acontece de forma menos hostil, assim, muito mais fácil. Uhum. E como você enxerga o trabalho que é realizado pela imprensa de modo geral hoje? Você acha que já de um tempo a gente percebe uma crise de identidade com o que é feito e com o público? Você acha que isso tem mudado e tem mudado para melhor, para um caminho correto, se é que há um caminho correto? Eu acho que tem um caminho longo ainda. A gente fez um trabalho agora que a gente vai lançar que chama Manual de Diversidade para os jornalistas. E a gente fez um trabalho grande de pesquisa, de olhar para a imprensa, tanto tradicional quanto independente, para entender como é que essas pautas que tangem a diversidade estão sendo representadas, né? Ou como é que essa representatividade da população é tratada na mídia. E aí a gente criou um manual. E aí, enfim, tem várias dicas que a gente puder chamar de dicas, mas vários caminhos que já foram feitos, tanto pela imprensa aqui quanto referências de fora, que eu acho que podem ajudar a imprensa a chegar nesse lugar. Mas eu acho que a gente ainda está muito distante de um lugar de conseguir retratar fielmente na imprensa como é a população brasileira, ou o que pensa a população brasileira. A gente ainda trabalha muito com estereótipo. Só o fato da gente estar falando aqui de periferia, isso já é um estereótipo, porque não existe uma periferia só, né? Cada bairro é diferente do outro bairro, assim como o Jardins é diferente da Vila Olímpia, que é diferente do Itaim. Né, eu não falo... Então, acho que essa coisa da gente tentar sempre aglutinar para poder entender conceitos é uma coisa que a imprensa vive tentando fazer, sempre com esse olhar homogêneo em cima de uma realidade. E isso é muito simplificador demais. E aí a gente não consegue acessar aquilo que a gente precisa acessar. Então, contratação, por exemplo. Você pega, a gente tem uma foto que é trainee da Folha. Aí tem uma foto de todos os trainees do ano passado. Todas as pessoas são brancas, né? Como é que você está treinando os repórteres que vão assumir a redação e que vão tocar esse projeto daqui para frente, e todas elas são brancas? O que isso quer dizer, né? Que tipo de diversidade que a gente está falando quando 56% da população é negra e você não tem uma pessoa negra, né, no perfil ali dos trainees? Então, acho que a gente tem um caminho muito longo a percorrer para conseguir chegar nesse lugar de falar da realidade, assim. Ok, tá bom. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua com o SP Brasil. Estamos de volta com o SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. E a nossa convidada hoje é a Nina Wengril, que é cofundadora da Escola de Jornalismo É Nós. Nina, quais as principais dificuldades que você, a sua sócia, encontraram para criar essa escola? Vocês tiveram algum tipo de incentivo público? Como é que foi? Não, no início não, a gente não teve nenhum incentivo público. A gente recentemente financiou um projeto via Lei Rouanet, mas a gente, na verdade, foi desenhando o projeto troca a roda com a carroça andando. Então, a gente começou, quando a gente saiu dessa ONG, o nosso projeto era financiado via ONG, né? A gente recebia um recurso lá para tocar as oficinas. Depois que a gente passou um tempo como voluntárias, isso virou um projeto lá dentro e a gente recebia para dar as oficinas. Quando a gente sai de lá, a gente monta, por isso que a coisa da agência ela ficou muito forte. A gente se estrutura como agência e a gente começa a prestar serviços para as marcas, para as empresas, para instituições, serviços de comunicação, onde a gente contratava esses jovens que tinham passado por formação para prestar esses serviços de conteúdo. Muitas vezes de conteúdo customizado, na verdade. E aí essa grana que a gente cobrava para prestar esse serviço, a gente devolvia para a estrutura e aí fornecia as formações de graça. Acabou se tornando um projeto sustentável. Sim, né? sim.
A gente chama de negócio social, que hoje no Brasil a gente ainda não tem nenhuma legislação específica para isso, mas lá fora ele é considerado um negócio social. A gente ganhou alguns prêmios fora também, fomos reconhecidos na América Latina como um negócio inovador, assim, por causa desse modelo, que na verdade a gente tem um impacto social, que é o coração do negócio, mas que a partir disso a gente tem uma empresa, né, uma estrutura que ganha dinheiro efetivamente e que faz essa troca, né, de recursos. Então a gente atua nessas duas áreas, prestando serviços. Hoje a gente não presta mais serviço como agência de conteúdo, a gente trabalha só com jornalismo especificamente, mas a gente tem uma área que a gente chama de inteligência, que a gente, na verdade, é um pouco de consultoria, assim, para falar com marcas, para pensar em estratégias, criar ferramentas, criar metodologias, não conteúdo, mas tudo que envolve. E a gente tem essa área também a gente cobra por esses serviços prestados, e isso, parte disso volta para a ONG. A gente pode dizer que expandiu os tipos de serviço que vocês desenvolvem na escola. Vocês também desenvolvem o ensino à distância, não presencial? Sim. Em 2014, a gente lançou a primeira plataforma de ensino de jornalismo à distância, que é o escoladejornalismo.org. Ela está meio parada porque a gente fez via financiamento coletivo e tinha um dinheiro para a plataforma, mas não tinha um dinheiro de continuidade. A gente está captando para dar continuidade aos cursos agora. Mas a intenção é que ela esteja bem atualizada, assim. Então tudo que a gente dá na formação presencial a gente coloca disponível no online gratuitamente para que outros jovens de outros estados possam acessar esse conteúdo formativo. Como você vê o incentivo que é dado pelas autoridades públicas a tipo de negócios como esse que vocês desenvolvem? Olha, que eu saiba nenhum. A gente fica hackeando sistemas, assim. Então, onde a gente consegue enxergar uma oportunidade, a gente vai se desenhando para que aquilo possa caber. Então, por exemplo, a gente consegue financiamento via editais, a gente acaba... tem um edital específico que ele não contempla o percurso inteiro da escola de jornalismo. A gente, então, inscreve um trimestre da escola. Então, a gente vai se ajustando para que a gente não perca oportunidades de financiamento e sustentabilidade. Mas o poder público, efetivamente, a gente não tem nenhum incentivo. A Lei Rouanet, inclusive, ela não tem nenhum fomento a iniciativas de educação propriamente ditos, né? Então, a Lei Rouanet financiou um produto nosso que foi feito pelos alunos da escola, que é o Prato Firmeza, que é um guia gastronômico das periferias de São Paulo, que a gente lançou no ano passado. Então, a gente conseguiu inscrevê-lo na Lei Rouanet porque ele é um livro, né, que fala de cultura gastronômica, que fala de, né, como é que a gastronomia trabalha as culturas nas periferias. Então, não tem nada que financie o nosso projeto como ele existe. O que a gente faz é pequenas adaptações para que coisas que a gente vai produzindo possam ser financiadas ou que a gente possa cobrar. Esse livro, parte da tiragem a gente vende, então... acaba que também tudo que a gente produz pode ser uma forma de sustentabilidade. Nina, como que é o critério de seleção dos alunos de vocês? E como que é a procura também? É muito grande hoje em dia a procura para fazer o curso na Enóis? Esse ano a gente ficou bem surpreso com o número de inscritos. A gente tem anualmente 10 vagas. Quando a gente abriu no começo do ano foram 260 inscritos. O que a gente estabelece como perfil é um perfil socioeconômico, então, e regional também, então precisa ser de alguma área né, considerada periférica na região de São Paulo e também região metropolitana, e 50% mulheres, que é o nosso critério base. Então a gente precisa ter 5 mulheres e todos dessas áreas da cidade. E aí, possivelmente, se a gente conseguir distribuir também para não ter uma concentração numa região, para a gente melhor. Mas como a gente teve muito inscrito, deu para a gente fazer essa seleção de uma forma bem legal, assim. Tem alguns critérios que são subjetivos, que é o engajamento dessa pessoa com o tema, a atuação jornalística que ela já teve,
como que ela se relaciona com outros projetos sociais, experiências que ela teve com outros programas, isso de forma mais subjetiva. E aí a gente faz esse processo seletivo e depois tem uma dinâmica em grupo de 20 que são selecionados para que a gente daí elimine 10 e fiquem os 10 que vão cursar a escola. Uhum. Eu queria entender um pouquinho melhor, você falou agora há pouco, como que é esse trabalho de inteligência que vocês desenvolvem, que vocês até chamam, né, de nós inteligência jovem, né? Como que é esse trabalho? É um jeito bem marqueteiro de se vender. Na verdade, a gente tem alguns mentores nossos que, desde que a gente começou a nós, a gente se consulta com eles. Então, são pessoas do mercado, são pessoas de agência e tal, porque a gente nunca quis depender de um único modelo de financiamento. A gente não queria ficar à mercê de um único modelo de financiamento, que é o que acontece com as ONGs hoje, que estão sempre ali presas num tipo de recurso e elas, às vezes, não conseguem se financiar por causa disso. E aí a gente entendeu que tinha um valor nessa rede que a gente estava formando e que as marcas e as agências queriam, os institutos de pesquisa queriam, que era exatamente colocar a periferia nesse quadradinho, né, da periferia, o jovem da periferia. Hoje, jovens da classe, isso foi uma pesquisa que saiu em 2015, jovens da classe C, D e E consomem mais do que os jovens da classe A e B, em termos totais. Então, é um público que super interessa as marcas, conversar e entender e criar espaços de diálogo. Só que a gente sempre achava que isso era uma relação meio de cima para baixo, estereotipada. Então, a gente começou a se colocar para pessoas que a gente tinha contato que trabalhavam em empresas dessa forma: olha, vamos trabalhar com mais transparência? Vamos, a partir do ponto de vista de que você quer entender quem eles são, como eles se comportam e tal, que você deixe que eles digam por eles e você remunere-os para fazer isso. Então a gente começou a criar a proposta é ser uma área de inteligência mesmo, que trabalha com esse olhar, assim. Mas a gente não cria o próximo tênis da Nike, por exemplo, não é com esse propósito. Para dar alguns exemplos do que a gente fez, um dos projetos que a gente lançou agora, chamado Jogo da Política, a gente fez a partir dessa área de inteligência. A gente criou, junto com um grupo de jovens da nossa rede, um jogo que é para discutir política nas escolas. Porque o Instituto de Pesquisa identificou essa necessidade a partir de uma pesquisa que fez nas escolas públicas, que o jovem queria falar de política na escola. E aí veio para a gente com essa demanda: olha, queremos criar uma cartilha para falar de política. A gente falou: mas será que o jovem vai ler essa cartilha? Por que você acha que é uma cartilha que vai resolver o problema? E aí a gente criou um grupo de jovens que foi trabalhando essa questão, e aí eles, junto com a gente bolou um jogo, na verdade, que é uma série de metodologias para discutir a política dentro da escola. Então, é um pouco esse o lugar que a gente trabalha na área de inteligência. Um momento mais propício para discutir a política não há, não né? Há. Como que os jovens isso acaba aguçando mais a vontade deles de discutir o assunto, estando tão em pauta como está ultimamente? Né? Sim, sim. Eu acho que desde o ano passado, desde 2013, né, com as manifestações, eu acho que esse é um tema que nunca mais saiu de pauta, e nem da boca deles. Eu nunca vi uma geração tão próxima da política quanto essa geração que está hoje com a gente. Então, desde 2009, a política era uma coisa muito distante, né? Pensando nas nossas primeiras turmas ali, a relação com política, a relação com política pública, o próprio entendimento do sistema político era outro. E os jovens que estão com a gente hoje, a maior parte tá engajado em alguma causa que trabalha a política, né, de alguma forma, ou satélite, ou muito interna, assim. Mas eles estão muito conectados com a política. Ok, bom, a gente vai fazer nosso último intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do programa SP Brasil. Até já. Voltamos com o último bloco do SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. A minha convidada de hoje é a Nina Wengril, que é a cofundadora da Escola de Jornalismo
é nós. E aproveitando que no começo do programa eu te perguntei o significado do porquê é nós, a nossa entrevista acabou desviando do assunto, você acabou não me respondendo. O porquê é nós, eu já aproveito para te perguntar como que é esse trabalho de linguagem que é feito com um público que, como qualquer público, tem a sua linguagem própria. Como que foi isso? O nome não surgiu de nada muito especial, na verdade era uma coisa que a gente falava com eles, assim, é nós. Já reflete a identidade. Uma expressão deles, e quando a gente teve que colocar um nome, a gente falou, é nós, né? Porque também significa essa coisa de tamo junto, né? Vamos fazer acontecer. Em termos de linguagem, muito para a área né, quando a gente está dando essa consultoria, ou está pensando em estratégia, ou está olhando para como que a gente chega em outros jovens, isso é um cuidado que a gente entendeu que precisava ter, né, aprendeu que precisava ter. A gente teve uma experiência logo no começo que, quando a gente foi construir uma revista para uma marca específica, e eles tinham um programa que tinha o nome de Jovens de Responsa. E aí eles queriam que a gente criasse uma revista para distribuir para outros jovens com esse mesmo nome. E era um programa que tinha foco no jovem, enfim, como uma série de programas, né, Juventude SP, enfim, uma série de programas voltados para esse público que tem jovem no nome. Quando a gente juntou a equipe, né, dos jovens ali para conversar, olha, a revista, né, a gente vai ter essa revista, ela vai ser assim, a gente quer trabalhar em cima desses temas e tal, e o nome é esse. E aí todo mundo com uma cara feia, assim, pra gente, tipo, nossa, sério? E aí a gente perguntou, mas o que tá acontecendo, gente? O que foi? Olha, vocês querem fazer uma revista pro jovem, né? Queremos. Então, vocês sabem que gente que chama jovem de jovem é velho? Então, a gente, poxa, é verdade. E aí foi ver, né, todos esses programas, né, inclusive programas públicos, né, para dar acesso ao jovem a alguma ferramenta, alguma coisa do governo, tudo tem jovem no meio. E a gente nunca se faz essa pergunta, porque a gente nunca pergunta para eles. E foi esse o entendimento que a gente teve de, se a gente está querendo conversar com esse público, a gente precisa deixar esse público falar por ele, né? E não querer impor a nossa vontade ou a nossa grande sabedoria sobre aquele tema. E a linguagem, ela vem quase como um canal de acesso mesmo, de olha, vamos falar de igual para igual aqui, de que jeito que você está falando, é o jeito que a gente fala também. A gente recebeu muitas vezes contatos também, queríamos organizar um encontro para jovens da própria prefeitura, para jovens, aí manda uma cartilha xerocada em branco e preto com aquelas né, aquele palavrório, assim, que ninguém entende. Você fala, gente, o povo não vai colar no seu evento, né? Ou a gente fala, né, de igual para igual, ou não tem quórum. Então foi um aprendizado isso pra gente. Ô Nina, eu peguei uma frase que você falou em uma entrevista que você deu em 2013, que você disse assim: os grandes mercados editoriais estão perdendo muita gente boa, se não as melhores, para esse outro mundo aqui fora que ainda está se experimentando. O que é esse mundo aqui fora? E eu gostaria de saber como é que está essa experimentação de lá para cá. Eu acho que a gente vem sofrendo com uma crise da mídia, né? Aí falando especificamente do jornalismo, uma crise financeira mesmo, né? Dos veículos estarem demitindo muita gente, né? Demissões em massa, perdendo profissionais de qualidade, enxugando suas redações. E aí quem está dentro, quem sobra, tem que fazer o trabalho de 10, né? E aí eu acho que o jornalismo perde em qualidade enormemente, porque essa pessoa de dentro de uma redação, tendo que apurar, escrever, gravar vídeo, editar e fazer tudo, não consegue ter um contato com a realidade de fato. E eu acho que, eu não lembro em que situação que eu falei isso, mas para mim, eu acho que o fato da gente estar com esses jovens imersos no cotidiano deles, entendendo questões sociais, trabalhando essa autoformação de quem sou eu nesse lugar, o que eu represento como pessoa e qual que é meu impacto aqui,
eu acho que é perder um pouco essa troca com as coisas que estão acontecendo no dia a dia, né? Porque senão a gente fica, né, nas famosas bolhas da internet, a gente fica fechado nesses nossos núcleos de diálogo e perde um pouco da relação com a realidade. Recentemente, por exemplo, o Instituto Perseu Abramo fez uma pesquisa com pessoas da classe C, D e E para entender por que esses fenômenos de direita, né, políticos de direita sendo eleitos, o próprio Dória assumindo a prefeitura aqui, e uma imensa votação, uma base eleitoral nas periferias. E o que explica isso? E a esquerda muito com o discurso de a direita é meritocrática, isso não faz sentido para quem é de esquerda, e a periferia é de esquerda, assumindo algumas coisas. Para mim isso é exatamente esse... E aí eu ouvi uma das meninas falando assim, olha, o discurso meritocrático para mim faz todo sentido. Né? Eu que sou de periferia, que não posso contar com o Estado para suprir minhas necessidades, garantir meus direitos, eu entendo que sim, eu tenho que fazer por mim. Eu tenho que batalhar. Então, existe uma narrativa da meritocracia que faz todo sentido. Se a gente não está lá ouvindo essas pessoas, conversando com elas, entendendo essas realidades, tudo que a gente pode reproduzir é estereótipo. Né? Então eu acho que a experimentação ela está mesmo nessa abertura para trazer mais gente com vozes muito diferentes para dentro desses espaços que vão comunicar coisas de volta para o mundo. E aí mora também, para mim, uma outra solução da crise da mídia, porque quem compra jornal hoje? Né? São poucas pessoas que compram jornal hoje. Por quê? Porque a maioria não se vê refletida no jornal. Então, a partir do momento que a gente começa a trazer esses assuntos para dentro do jornal, talvez a gente ensine essas pessoas que elas precisam pagar por esse jornal também. E isso ajude a financiar a produção jornalística de qualidade. Então, é meio que uma coisa que é um ciclo que se fecha, assim, sabe? É um laboratório que faz sentido para ele mesmo. E como que a mídia independente entra em tudo isso, nessa questão? A mídia independente é quem começou eu acho que furar um pouco essa bolha e entender essa relação. Mas ainda o perfil da mídia independente é um perfil muito parecido com a mídia tradicional, porque são pessoas que saíram desses veículos tradicionais e montaram a mídia independente. Né? Hoje no Brasil, as mídias mais fortes, elas foram criadas por pessoas que trabalhavam em grandes redações. Então ainda tem um pouco disso, mas eles já entenderam, por nascerem na área da internet, né, grande parte dessas mídias já nasceram digitais, que essa relação com o público, ela é essencial. A relação com as pessoas, e são essas pessoas que vão te financiar, né, financiar as suas reportagens, a revista Asmina, por exemplo, que é uma revista feminista, as pautas são decididas com o público diz o que quer ver na revista. E aí, depois que essa decisão é tomada, ele financia a produção dessa reportagem, entende? Então, eu acho que esses veículos, por nascerem já num outro universo, estão entendendo essa mecânica de forma mais democrática, assim, né? Tipo, me paga aí que né? Não que eu escrevo o que você quer, mas que eu vou investigar essa questão para você. Bom, de 2009 e aí para cá já se passaram aí 8 anos, né? O que você acha, fazendo um balanço de lá para cá em relação à escola, nós, que vocês conquistaram tudo que vocês pretendiam? Quais os próximos projetos? Vocês têm projetos em mente? Você falou um pouquinho do jogo da política, né? Uhum. O que mais? Tem um monte de projeto. A gente a gente vai lançar esse manual de diversidade no próximo mês, que é um manual que a gente criou junto com jovens da nossa rede também, pessoas da imprensa, da grande mídia, da mídia tradicional e da mídia independente, que é um pouco um guia que ajuda a balizar essas questões, a levantar um pouco essas questões. Então isso é uma coisa que a gente está se empenhando muito e é uma luta que a gente trava lá toda hora. A gente lançou agora o jogo da política, que é uma caixa de jogos mesmo, que a gente quer que
seja distribuída em larga escala nas escolas, principalmente escolas públicas, não só de São Paulo, mas de outros estados. Então, estamos fazendo parcerias com secretarias de educação, capacitando professores para que eles possam aplicar essa metodologia. Isso é uma coisa que a gente tem feito. E a gente está lançando uma pesquisa agora, na verdade a gente vai começar a fazer uma pesquisa que tem esse recorte de modelo de negócios para o jornalismo independente, que é um assunto de extremo interesse nosso, porque a gente vem fazendo isso, 9 anos, experimentando diversos modelos de negócio como instituição aí, entendendo qual era o nosso caminho, né? Porque a gente não é uma mídia, a gente é uma escola. Mas que a gente forma pessoas que vão futuramente construir novas mídias e que a gente quer de alguma forma trazer para eles algum serviço para que eles possam se sustentar dentro desse lugar, né? Como que vai ser o futuro do jornalismo? Como é que esse jornalismo vai se sustentar? Né? De que formas ele vai se financiar? Como é que ele garante a sua independência e autonomia? Então, nos interessa muito entender o modelo de negócios que tem funcionado para alguns lugares e que algumas pessoas estão experimentando. Isso é uma área que a gente vai explorar. E a formação e essa inserção dentro da mídia tradicional independente, né? De levar esses jovens para dentro, para ocupar esses espaços, para que a gente continue fazendo essa reflexão. Então, acho que a gente está longe de acabar o trabalho aí, tem muita coisa pela frente. Ok, queria agradecer demais a sua participação, Nina, aqui no programa SP Brasil. Obrigada. A Nina Vengril, que é cofundadora, é jornalista e cofundadora da Escola de Jornalismo É Nós, um programa que nasceu em 2009 e já formou mais de 400 jovens na periferia de São Paulo. O programa SP Brasil de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima.